Obrigada pela oportunidade. Agora esta chamada está sendo gravada. Pode iniciar? Pode iniciar. Deixa eu só tirar meu som. Pronto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos no Bhagavad Gita, capítulo 18, A Perfeição da Renúncia, verso 29. Ó conquistador de riquezas, agora por favor ouça, enquanto lhe falo com detalhes sobre as diferentes espécies de entendimento e de determinação, segundo os 3 modos da natureza material. Verso 30. Ó filho de Pita, esta compreensão pela qual se sabe o que se deve ser feito e o que não se deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Muito bem. Esse é o único verso? São 2, verso 29 e verso 30. Ok. É porque a gente está com muita atividade aqui no grupo, eu não estou conseguindo identificar o verso de hoje. Quer que eu envie? Vou visualizar aqui. Não, por favor. Foi postado o verso hoje aqui no grupo dos buscadores? Eu não estou encontrando no grupo o verso. Eu vou postar, então. Você pode repetir, Rosa, por Eu favor? acho que foi postado o verso. Sim. Verso 29. Ó conquistador de riquezas, agora por favor ouça enquanto lhe falo com detalhes sobre as diferentes espécies de entendimento e de determinação, segundo os 3 modos da natureza material. Ó filhos de Prita, esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Om Jnana Jnana Shakaya Chakshurumita Tasmai Sri Gurave Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão na sala. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Suamini, por nos conduzir. A Márcia Rosa fez no horário das 5 da manhã, né, se eu não me engano. E as sacerdotisas, né, assim, nos conduziram até aqui diligentemente. Até aqui Deus nos ajudou. Assim, fomos bem trazidas, chegamos até aqui. E vai continuar, né? Assim, é um ditado que diz, né? Até aqui Deus nos ajudou. Então, não, mas nós fomos, né, guiados até aqui com diligência pelas sacerdotisas que, né, fazem isso com muito amor, com muita dedicação, com muita devoção, e essa dedicação, né, esse amor, essa devoção, ela corrige qualquer eventual falha que possa ter acontecido, porque essa é a natureza, né, da devoção pura por Krishna, que nos tornam seres perfeitos, apesar da nossa imperfeição. E isso é um paradoxo, que só se entende quando o amor está em ação, né? Muito bem. E por falar em amor, né, nós estamos recebendo aqui no nosso espaço da Seva a Manasi Ganga, que foi agora iniciada, né, passou pela iniciação dela, foi para a Índia, se encontrou com o guru dela, que também é o guru da minha filha, Bhaktisiddhanta Swami. Ela foi iniciada lá na Índia, né, teve essa felicidade de passar um mês com o guru dela na Índia, foi iniciada, e agora ela está passando aqui com a gente uma semana aqui no nosso espaço, na Seva, e vocês vão ter que tolerar essa carinha dela aí por um tempo, aí, porque parece que ela veio predisposta a acordar mesmo. Acordou disposta a cantar o Mahamantra com toda a força e energia aí, e vai injetar essa substância aí no nosso grupo, né, Manassi? Essa semana a gente... Gratidão, Deva. Gratidão, Prabhu. Né?
Então, essa semana, pelo menos essa semana, nós temos garantido, né, a associação dela aqui. Quem sabe, com esse tempo, a gente não consegue, né, conquistar ela a ponto de ela sentir saudade de nós quando ela voltar para casa e querer nos ver, né, pelas manhãs, algumas vezes. Vamos apostar, porque um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, né? Mas um sonho juntos é uma realidade. E a gente tem essa oportunidade aí, né, de ancorar o coração dela aí na sala dos mantras, e com isso nós vamos sair ganhando, logicamente, né, porque ela vai injetar a substância dela na sala dos mantras, o amor dela, né, por Krishna. Isso nos enriquece, nos fortalece, tá bom? Seja bem-vinda, tá, querido? Namastê, Hare Krishna. Espero que a sua experiência aqui com a gente seja muito boa, produtiva, né, que com certeza vai ser, tá bom? Muito bem, então agora, seguindo adiante aí, né, na nossa dissertação, do verso que a Rosa fez para nós hoje, muito obrigado, Rosa, sobre o nosso tema principal, né, ela está falando aí, aqueles que sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que a gente está de fora desse grupo aí. Você acha que está? Quem é que sabe o que tem que fazer? Olha, realmente a coisa está séria. Está periclitante. Vamos rir, porque o caso é de chorar. Se a gente for parar para pensar realmente, chora. Chora, para e faz igual o Paulo Coelho. Parei, chorei. Mas a gente não pode. A gente precisa utistad agrata prapyavaram nibodhata ksurasya dhara nishita durachaya durga patastu kavayo vadanti. Desperta, levanta e não pare antes de alcançar a meta. Qual? A sua ascensão, a sua imersão. Fecunde a transcendência. Esse é o seu destino final. O caminho para aqueles que negligenciam as orientações superiores que levam a esse destino certo é difícil. É complicado, hein? É como o fio de uma navalha. Como funciona o fio de uma navalha? A qualquer momento pode ter um acidente. Produzirá sofrimentos. Quando? No devido curso do tempo. É uma questão de tempo. Então, o que se deve fazer? Ouvir os ensinamentos dos sábios, que são aqueles que sabem o que deve fazer e o que não deve fazer. Para isso serve o coach, o psicólogo, né? O sacerdote, para orientar, para nos ensinar o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, né? E como proceder. Mas, Devananda, o caminho é difícil, é longo, é cansativo, ai, 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 que vida dura. Não tem problema. Faz parte do jogo. Você vai se cansar? Com certeza. É certo. Você vai desanimar? Ih, muitos fizeram isso antes de você. Você não é a primeira, não será a única. No futuro você verá muitos desanimando também. Então, qual é a orientação? Sente-se, descanse. Qual é o problema? Faça-o. Se for necessário, sente-se, descanse. Porém, mantenha os seus olhos para o seu objetivo. Sente-se de frente para a sua meta. Qual? O despertar na transcendência. E, claro, como tudo na vida passa, né? Como o Manuel Bandeira certa vez disse, né? O domingo passará, o dia passará, a chuva passará, mas eu passarei, permanecerei cantando. Então, nós, tudo é passageiro, tudo passa, e o nosso cansaço também é temporário, porque o cansaço também entedia. Nós ficamos entediados com o cansaço. Nós queremos fazer alguma coisa, se movimentar, agir. Chega um momento que o cansaço também passa. Nesse momento, munida de firme convicção, compreensão, determinação, coragem, força, levanta-te. E abandona todos os métodos de autossabotagem, de vício à cela, que é o samsara. Abandona a cela. Renuncia ao prazer, o fracasso dos repetidos nascimentos e mortes. Supere essa fase de autossabotagem e de essa intimidade com a morte. Desista de morrer. É cansativo, você também vai se chatear com esse processo de ficar morrendo constantemente. É cansativo, é desgastante. Então, abandonando todo o apego à ignorância, à letargia, à procrastinação, o cansaço,
abandonando toda a vontade de permanecer preso na cela chamada samsara, levanta-te, anda, caminha e desperta na transcendência. Porque, simples, o seu destino já está previsto. É o despertar na transcendência. Esse é o seu destino. Então, assuma o seu destino definitivamente, renda-se ao seu destino, alma, e fecunde a transcendência, desperte na transcendência. Ali você encontra todos os itens e ingredientes que você busca desde tempos imemoriais para ser plena, ou seja, ter felicidade, ananda e perfeição de existir. Tá? Então, é isso que nós devemos fazer. É isso que nós temos que aprender. Né? Leia, por favor, Rosa, novamente, o último verso. Para vocês, agora, com essa compreensão, ela vai ler novamente o verso e você vai fazer a interpretação do verso baseado nessa explicação que eu dei, e vocês vão ver que faz todo sentido saber o que tem que ser feito. Acabou a confusão mental. Você já tem um norte. Aquele que sabe o que está procurando, ao deparar-se com o objeto procurado, encontra-o, porque sabe reconhecer o objeto que está procurando. Aquele que não tem um norte, não tem uma definição de norte, não sabe o que está procurando, não tem uma definição do objeto que procura, eventualmente depara-se com o objeto procurado e não o reconhece. E perde a oportunidade de encontrar aquilo que procura, sem saber exatamente o que procura. Então é importantíssimo saber o que você procura. É importantíssimo saber qual é o seu norte, qual é o norte da alma, qual é o destino da alma. Para que existimos? A que será que isso se destina? É uma rosa cristalina, uma cajuína em Teresina? O que significa isso? Aí está o norte, a transcendência, despertar na transcendência. Esse é o nosso norte absoluto. E esse norte não pode ser perdido. Sem uma bússola, você se perde na floresta. Com uma bússola, tudo compete ou tudo converge para aquela direção. Então, mantenha essa bússola diante de si e você não se perderá. E você sempre saberá o que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, porque a sua inteligência vai se adaptar a esse norte, assim como a bússola se adapta ao norte magnético. Procede? Faz sentido? Rosa, leia o verso, por favor, agora. Pode repetir os dois. Abre o microfone, querida. Perdão. Verso 29. Ó conquistador de riquezas, agora por favor ouça, enquanto lhe falo com detalhes, sobre as diferentes espécies de entendimento e de determinação, segundo os 3 modos da natureza material. Ó filho de Prita, esta compreensão pela qual se sabe o que se deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Muito bem. Então agora vocês já têm uma definição para si próprias do modo da bondade, que é o modo superior da natureza, o Sattva Guna. Ok? E ele começa o verso chamando de o conquistador de riquezas, Dhananjaya, aquele que conquista riquezas. Aquele que conquista é aquele que tem uma bússola, aquele que tem um mapa do tesouro, tem metade da riqueza nas suas mãos. Agora, só precisa seguir a bússola, só precisa seguir o mapa. Então, aquele que tem o conhecimento, o transcendente à disposição, tem metade do problema da existência resolvida. Agora basta se pôr em movimento. Tá? Nosso movimento está em andamento. O sadhana é um passo atrás do outro, é um movimento na direção dessa conquista. Conquistadores de riquezas. Aquele que conquista o reino dos céus é o verdadeiro conquistador da riqueza. O próprio, o nosso mestre fundamental para todos nós aqui no mundo ocidental e, de um modo geral, do ponto de vista espiritual, o mestre humanitário, Jesus, já deu essa definição há muito tempo antes para todos nós. Ele deu a definição. Também, como mestre védico, aqueles que guardam seus tesouros na terra são menos inteligentes, são investidores destinados ao fracasso, porque esses tesouros todos serão devorados pelas traças, ou serão saqueados pelos ladrões. Vejam os faraós, por exemplo. Aí sou eu que estou falando.
eles construíram tumbas muito bem fortificadas para preservar os seus tesouros. Pobrezinhos, não conseguiram. Já pensou? Agora, como ele disse, né? Jesus disse, aqueles que investem no céu, aqueles que colocam seus tesouros no céu, esses são investidores inteligentes, porque herdarão a transcendência, herdarão os reinos superiores e serão imensamente ricos, infinitamente ricos. Esses são os conquistadores de riquezas, os verdadeiros conquistadores de riquezas. Isso não nos impede de ter algumas riquezas locais, funcionais, didáticas, temporárias, não tem problema nenhum. Porém, as nossas riquezas definitivas estão no final do arco-íris, no pote, ou né, na mapa do tesouro, que é o cultivo do conhecimento transcendente, acompanhado da direção que nos leva para esse destino certo, sadhana, o conquistador que liberta o ser. Tá? O sadhana é aquilo que nos dá condições, combustível, são os suprimentos que nós precisamos para fazer a caminhada acontecer. Portanto, alimentar-se do sadhana não é meramente uma questão de praticar uma religião, tem a ver com o sucesso da existência a qual nós estamos destinadas. É um adicional. A religião, como a gente costuma falar, para finalizar aqui a minha fala, é uma terapia de grupos. E por terapia de grupo você pode escolher, são várias comunidades. Eu tenho um sobrinho meu que a gente vai fazer um turismo religioso para ele descobrir qual a religião que ele gosta. E aí nós vamos encontrar todas as religiões, nós vamos em todas, para ele ver qual é que ele gosta. Inclusive a nossa, do Hare Krishna. E ele vai decidir qual é que ele gosta. E por terapia de grupo, é uma delícia. Outro dia eu fui num culto evangélico, nossa, cara, que delícia. Isso aqui é o céu, é uma delícia. Quando eles cantam, quando eles fortalecem ali a palavra, eu falei, nossa, aqui é muito bom. É bom demais. A questão, o problema são as perguntas, né, que eu tenho para fazer acerca de Deus e tal, que eles não vão conseguir dar uma definição para mim. Mas em termos de temperamento, de terapia de grupo, é maravilhoso. É simplesmente um êxtase. Por isso que as pessoas saem de lá assim, nossa, elevadas. E realmente funciona. Porque é uma terapia de grupo maravilhosa. É gratuita, é familiar, é baseada em amor. Então é um negócio muito legal. A religião é uma coisa muito boa. Principalmente quando ela ensina coisas prazerosas, coisas de convivência prazerosa. Então, como terapia de grupo, qualquer religião que você pratique, que você encontre amor, que você crie laços familiares, que você crie uma comunidade, que você se identifique como tribo, é satisfatória. Funciona muito bem. Se os níveis das suas perguntas acerca de Deus não forem muito exigentes, aí fica mais fácil ainda encontrar uma terapia, porque tem uma variedade muito grande. Mas na medida em que a sua inteligência fica muito exigente para querer conhecer detalhes acerca da mente do Criador, aí vai ficando um pouquinho mais complicado, você vai precisar de uma terapia mais sofisticada. Então, para esses tipos de pessoas, a terapia mais sofisticada e mais perfeita para amenizar a agressividade da inteligência é a terapia védica, são os conhecimentos védicos. Mas se não houver esse nível de exigência, as religiões são funcionais, elas funcionam muito bem e elas são muito prazerosas. Tanto é que tem centenas e milhares de pessoas que são imensamente felizes em suas religiões. Porém, é preciso conhecimento para aqueles que são exigentes, tá? Então, esse é o nosso norte, e o sadhana nos dá nutrição e potência suficiente para fazer o nosso caminho. Ok? Muito bem, namastê, obrigado pela atenção de vocês. Só mais um detalhezinho, antes de eu fechar aqui, tá? Falamos da Manassi, mas a Rosa está vindo passar um tempo com a gente aqui, né? Em breve ela vai estar aqui. Ela está vindo para cá para fazer uma experiência de convivência prolongada. Ela vai passar um tempinho aqui residindo no nosso ashram, nosso espaço aqui na Seva já. Né? Eu pintei o quarto dela configurado com o planeta fundamental dela para ser terapêutico também, para ela, sabe, dar um up, né? Assim, dar uma guinada aí boa, porque a Rosa, né, é uma das sacerdotisas que está nutrindo a sala, e daqui a pouco
ela vai estar aí conosco também, explicando a Bhagavad Gita, falando os conhecimentos, enfim, nos auxiliando aí nesse processo aí, tá? Então, nós estamos abrindo cada vez mais, né, o nosso espaço aqui, está cada vez mais lindo, né? A Manassa conhecia antes e está vendo como está hoje. E a Rosa saiu daqui, era de um jeito, quando ela voltar já está de outro. Então, mas a gente chegou num ponto bem legal dessa vez, né, Devi? Eu acho que dessa vez a gente chegou num ponto bem legal. Foi exatamente isso que eu falei da outra vez. Mas eu acho que dessa vez a gente chegou num ponto bem legal, de fato. Mas é assim, então nós estamos cumprindo essa etapa aí, tá bom? Da nossa correspondência com vocês, que tem a ver com o aspecto analógico, que é a experiência pessoal, orgânica, com o Bhakti Yoga. E nós estamos também nos preparando aqui, já temos uma definição de como orientar e como ensinar vocês a terem as suas deidades pessoais de Krishna, a terem o seu Krishna pessoal para intercâmbios emocionais e culturais em casa. Então, vem aqui, faz o curso de Bhakti Yoga com a gente, com relação aos processos com a deidade, e depois voltam para casa sabendo, né, o que fazer, como o verso está dizendo aí, né? O que fazer, como fazer, o que não fazer e como proceder, tá bom? Muito bem, então, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Om. Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.